Diga, Edson. Queria, Cláudio, fazer um complemento. Quando eu falei aqui que nós temos que agradecer por estar encarnados, né, porque já foi uma dádiva. Com certeza. Tá certo? Então, existem alguns conceitos na doutrina espírita que estão sendo distorcidos, por falta até de uma compreensão, de um estudo adequado. Né? Por exemplo, provas e expiações. A maioria dos espíritas só entende como expiações. Então você está aqui para sofrer, você está aqui para pagar, você está aqui porque, né, inventaram uma palavra karma que não existe na doutrina espírita, que não é espírita, que não está na doutrina espírita, para exemplificar. Então, a maioria dos espíritas, por questão de um livro aí que foi publicado, acham que vão para um umbral. Ou seja, são umas ideias totalmente contrárias ao que está no conteúdo espírita, entende? Porque, na verdade, a doutrina espírita é a doutrina da liberdade, de você se libertar dessas amarras, né, dessas crenças paralisantes. Não criar outras. Né? Então, hoje você vê as pessoas se achando pecadoras. E eu costumo dizer nas minhas palestras, Cláudio, que a gente tem que trocar a palavra pecador pela palavra aprendiz. Eu não sou um pecador, eu sou um aprendiz. O que tem de diferente? A diferença é que, se você se considera um pecador, Cláudio, você vai ser infeliz. Então tudo que você vai fazer não vai dar certo, porque você se acha alguém que tem que sofrer, que tem que pagar, que tem que passar por dificuldades, ou coisa que o valha, né? Verdade. Quando na verdade não é isso, você veio pôr à prova. O que é pôr à prova? As suas novas decisões espirituais, aquilo que você se programou de fato para satisfazer o seu espírito, para você crescer espiritualmente. É por isso que eu falo que a gente tem que encontrar o equilíbrio entre as suas necessidades espirituais e as necessidades materiais. É igual a prova da escola, né? A gente está aqui fazendo a prova da escola. Nós aprendemos o quê, né? Então vem as lições para a gente ver se aprendeu a passar por aquilo, né? É isso aí. A gente não está aqui para sofrer. A gente está aqui para vivenciar experiências e se transformar. Quando você pensa assim, você se transforma. Aproveitando esta sua questão aí, por que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito lá que a felicidade não é deste mundo? E muitos espíritas acabam colocando isso como uma lei, né? Ninguém pode ser feliz aqui na Terra. É que falta uma compreensão. Quando eles explicam que a felicidade não é deste mundo, é justamente porque aqui você está vivenciando coisas para o seu aprendizado. E nem sempre o seu aprendizado vai ser positivo. Né? Ele pode ser negativo, você pode ter uma experiência ruim e aprender com ela, tá certo? Aquilo não te deixou feliz num determinado momento, mas espiritualmente falando você se fortaleceu. Então esperar a felicidade aqui, do jeito que o mundo está organizado, Cláudio, realmente é um engodo, tá? Porque você vai ter pessoas felizes com pouco e pessoas infelizes com muito. Tá certo? A questão quando eles falam disso é porque o espírito em si, ele anseia pelas coisas espirituais e não pelas coisas materiais. Entendi. É mais ou menos isso que eu estou falando, de buscar esse equilíbrio, entendeu? É exatamente esse o ponto, né? Porque não é deste mundo, e aí no Evangelho Jesus está se referindo ao mundo material, né? Que a nossa felicidade plena, ela não está no mundo material, ela está no mundo espiritual. Só que a gente está vivendo na matéria. Nós somos matéria e somos espírito. Então a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio e não passar a vida, né, passar uma encarnação toda achando que a felicidade está só no mundo material. Ou só no mundo espiritual, quer dizer, aí você deixa de viver o material. Exatamente, entendeu? Tem que ter o homem no mundo, é o equilíbrio. Quando a gente lê aquela parte do Evangelho do Homem no Mundo, muitas coisas fazem sentido, né? A gente consegue montar um quebra-cabeça dessas questões. Poxa, mas e o espírita tem muito essa dificuldade. Se eu sou espírito, então eu não posso viver nada material? Então eu não posso almejar viver uma situação material melhor, ter um emprego melhor, um carro melhor, um bem material melhor? Não, você tem que ter um ponto de equilíbrio. É o que você vai fazer para alcançar esses bens materiais que é o ponto, né? Porque se a gente está na matéria, é porque a gente tem que viver essa experiência. Então, tudo que está no mundo material, né? A gente pode tudo, né? Mas precisa saber... Dentro de uma medida de equilíbrio. Exatamente. Né? Eu queria só fazer um convite para os ouvintes, para eles pesquisarem lá no Livro dos Espíritos,
Felicidade e infelicidade relativas. É das perguntas 920 até a 933. Olha, são 14 perguntas, né? 14 perguntas que o Kardec fez sobre essa questão de felicidade e infelicidade. Vale a pena checar lá, tá? No Livro dos Espíritos. Exato. Pelo 0800 979 5011, o Marco Antônio de Oliveira de Sorocaba diz o seguinte: eu não compreendi o que o Edson disse sobre as pessoas irem ao centro espírita desinteressados pensando em outras coisas. As pessoas não vão com o propósito de melhorarem-se? Então, como é o nome dele? Marco Antônio de Oliveira. O Marco Antônio, as pessoas frequentadoras vão com o intuito de se melhorarem. Aí, nós estamos falando dos voluntários. Eu quero dizer aqui, os voluntários que às vezes vão e eles não percebem que eles estão tão envolvidos por essa questão do mundo, dessa infelicidade, por se acharem pecadores, devedores, que tem que pagar, ou coisa que vale. Então eles não percebem que eles vão para a casa espírita carregando essa carga. E ao invés de eles estarem ali como voluntários, atendendo as pessoas com carinho, com amor, com atenção, com dedicação, descarregam nas pessoas as suas frustrações. Entende? E aí você recebe você recebe uma pessoa que já está passando por dificuldade, ela buscou uma casa espírita para ver se ela encontra um alento, e encontra uma pessoa que atende ela mal lá, não volta nunca mais. Não volta. Tem uma crença equivocada de alguns espíritas ainda, que acham que, por exemplo, só vai ser feliz ou só vai estar cumprindo a sua missão se for um voluntário, né? Como se não houvesse outro caminho. Sim. Né? E aí ele vai por obrigação e não por amor. Eu vou tentar dar um exemplo mais claro disso aí. Uma vez uma pessoa me procurou dizendo o seguinte, que ela estava se sentindo muito mal porque ela frequentava uma outra casa espírita e ela chegou a comentar ela estava fazendo um curso, comentou com o professor lá que ela tinha uma certa dificuldade com criança, ela não se sentia bem trabalhando com crianças e tal. E aí o professor falou para ela que ela tinha que ir trabalhar com crianças, que ela tinha que visitar orfanatos ou coisa desse tipo. Internamente não era... E ela se sentia muito mal. Então ela estava infeliz. Aí eu falei para ela, mas da onde você tirou que você tem que trabalhar com criança? A necessidade é tua, não é do teu professor. Ele te falou aquilo como uma forma de você se de repente repensar seus conceitos. Mas se você não tem condições de trabalhar com criança, vai trabalhar com idosos, então vai fazer outra coisa, poxa, né? Você não precisa se forçar nesse nível. Porque veja, Cláudio, eu estou indo lá infeliz. Que tipo de energia que eu vou passar para as pessoas, entendeu? Puxa, então eu estou me violentando para fazer uma coisa, a troco do quê? Aí não adianta nada. E quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, quando fala da lei do trabalho, né, o que é trabalho, né? Toda atividade útil, né? Só o trabalho remunerado, né? E realmente aquilo que a gente está falando das crenças equivocadas, né? Nós temos que nos colocar como voluntário ou um trabalhador espírita à disposição da espiritualidade, né? E se a gente quiser fazer uma colocação mais genérica, à disposição de Deus, do Criador, para ser instrumento, né? Da sua obra, né? Então, que eu seja útil de alguma forma. E às vezes a pessoa cria uma ideia por alguém falou, você tem uma mediunidade de cura. Já falaram isso para mim. Eu fiz uma excursão para o Chico Xavier e uma determinada médium falou para mim assim, você tem que trabalhar com cura. Aí você põe aquilo na sua cabeça, você parece que só está feliz ou só está trabalhando se você está trabalhando com cura. E se você não trabalhar com cura, você não é um bom espírito ou você não está fazendo a missão, cumprindo a missão que Deus te designou. Vai falhar na sua missão. Vai falhar na sua encarnação. E aí a gente tem que ter esse equilíbrio e falar, não. É uma interpretação da pessoa. Eu quero ser útil, né? Onde precisar de mim, não é verdade? Precisa passar o pano, eu passo o pano. Precisa pôr água, eu vou pôr a água. Todo trabalho é útil e é valoroso aos olhos de Deus. Depende de como você se coloca em fazer ele. Exatamente. Tá certo? Você pode ser feliz colocando a aguinha lá no centro e infeliz atendendo as pessoas. Exatamente. Pelo WhatsApp eu gostaria de saber se quando eu fizer minha viagem eu vou me encontrar com meu falecido marido. Faz 3 meses que ele se foi, tinha 90 anos, morreu de câncer e eu tenho 54 anos. Como é que eu faço para me comunicar com ele? Sinto tanta saudade dele, meu luto não vai acabar jamais. É a Antônia de Recife, Edson.
Antônia, eu acho que você deveria mudar um pouco a sua expectativa e reconhecer que os desígnios de Deus são perfeitos. Se ele foi antes de você, existe uma razão. O luto, você também afirmar que o luto jamais vai acabar, é uma coisa que pode te inibir, entende? Ela pode te impedir de ver outras coisas à sua volta, né? Ou seja, te tornar infeliz. O luto é saudável, ele é interessante manter, mas ele tem que ter um limite. Se você fica com esse tipo de pensamento, talvez você não esteja conseguindo fazer se desprender do seu marido, entendeu? Ele precisa se desprender, ele precisa seguir. Então você precisa reconhecer que Deus é perfeito nesse sentido e que isso aconteceu por bem dos dois. Você tem que buscar o seu crescimento também, tá certo? E se você quiser encontrá-lo, você pode fazer isso toda noite durante o sono. Se tiver condições para isso, é lógico. Sim. Não é uma se ele, a gente não pode dar uma afirmativa aqui. Se ele tiver em condições de te encontrar, ele vai te encontrar. Você pode fazer isso durante o sono. Diga aí. Eu ia falar também assim, você vê, ele desencarnou com 92 anos, é isso? 90 anos, né, de uma doença. Então, o pensamento aí de gratidão, né, gratidão por ter convivido com ele durante um período, de ter participado desse processo dele, né? Ele se desprendeu da matéria com uma certa idade, então viveu bastante, né? Com certeza deve ter progredido muito e ainda com o sofrimento da doença, provavelmente também tem aprendido várias lições, né? Sim. E acho que a grande dificuldade do viúvo, da viúva, é esse desprendimento, é esse pensamento de perda, porque o sentimento que fica é de perda, né, de saudade. A saudade, ela é bastante saudável, mas não houve uma perda, houve um ganho. Houve uma modificação na situação, né? Vocês estão em planos diferentes agora, mas houve um ganho, né? Vamos olhar pelo lado dele. Quem ama quer o bem do outro. E ele se desprendeu. Né? Eu queria fazer um convite para ela. Hoje eu vou postar ainda lá no meu site a palestra E Se Eu Morrer Amanhã? Boa. Né? Nessa palestra a gente aborda uma série de coisas com relação a essa questão da morte, do luto, né? Do quanto tempo você tem que ficar de... coisa. Porque tem as fases do luto, né, Edson? Vale a pena assistir a palestra, tá? Legal. Procura aí Edson Figueiredo. Também pelo WhatsApp, bom dia a todos. A felicidade para mim é estarmos em paz. No momento eu estou muito triste pelo falecimento da minha mãe há 8 meses. Mas a certeza de um reencontro me traz um pouco de paz. Obrigada, muita luz e paz para todos. A Maria Cristina de Mogi das Cruzes também participando. Aproveitando essas duas perguntas das nossas ouvintes, para quem está infeliz, o que a doutrina pode ajudar, Edson? É assim, se a pessoa está infeliz, ela tem que buscar a felicidade, tá certo? Porque ficar infeliz para sempre também não dá, né? E como é que ela busca essa felicidade? Mudando seus padrões, mudando o seu padrão de mental, mudando a sua forma de enxergar as coisas. Nesse sentido, Cláudia, a doutrina espírita é fantástica, tá? É comum você ver pessoas chegarem numa casa espírita lá na entrevista, às vezes se sentindo derrotadas, destroçadas, né? Por coisas que aconteceram. E aí quando você dá um tempo para ela, quando ela vai fazer o tratamento, parece que o tratamento é milagroso, mas não é. O que é o tratamento, na verdade? Ele é composto das palestras e do passe, né? É um conjunto. As palestras ajudam a pessoa a mudar os seus padrões vibratórios, a sua forma de enxergar as coisas. O passe reequilibra física e espiritualmente, né? Energeticamente falando. E quando ela começa a participar de um curso, então, de doutrina espírita, aí a transformação é total. Mesmo. Que vai ampliando a consciência. E aí eu costumo dizer o seguinte, mudaram os problemas que trouxeram aquela pessoa para a casa espírita? Às vezes não, os problemas continuam. O que é que mudou? A forma como ela enxerga, a forma como ela se insere nessa questão. Então, buscar a felicidade é isso, é você mudar o seu padrão. Eu já falei dei uma dica aqui hoje. Se você se achar um pecador, você nunca vai ser feliz. Se você começar a se enxergar como alguém que está aprendendo, talvez você encontre algumas felicidades. Muda o cenário. Exatamente. E fazer aquilo que Jesus ensinou, né? Vá e não peques mais, né? Então, tomou consciência, o que quer dizer isso? Você tomou consciência de que determinadas atitudes suas não são bacanas.
Então, aí eu acho que isso que o Espiritismo traz para nós, que é fantástico para o nosso crescimento. Você toma consciência, né, de que você é o dono, você está no leme da sua vida, né, da sua encarnação, né, você não pode terceirizar a sua evolução. Então, você aprendeu que determinada situação não é bom para você, determinadas atitudes não é bom para você, não é correto, não é moralmente correto. E aí cabe somente a você virar essa chave, né? Vaz e não peques mais. Então, mude o seu comportamento. É isso que Jesus falou. Sim. Não faça mais as mesmas coisas. Você já aprendeu a lição. Por isso que a quem muito é dado, muito será cobrado, né? É isso aí.